Fala, povo de Deus, estamos aqui em mais um capítulo da série Guerreiros de Deus Avante. Eu queria estar aqui pedindo desculpa para vocês, porque semana passada eu não tive como postar os 2 capítulos que perdemos, sem contar dos outros que perdemos há muito tempo por conta da internet e tudo mais, que deu um problema aí, como eu disse para vocês. E pessoal, nós voltamos, entendeu? Eu tive um probleminha no roteiro da série e não tivemos como recuperar assim rapidamente, imediatamente, entendeu? E aí nós damos um jeito, entendeu? E é isso, vamos continuar, vamos em frente, avante, não é mesmo? Então fiquem com mais um capítulo da série Guerreiros de Deus, avantes. Jovens guerreiros, vamos avante em mais um capítulo da série Guerreiros de Deus Avante. Hoje vamos falar sobre o rei Josafá. O rei Josafá, também chamado de Josafate, que significa Javé é juiz, foi o 4º rei da tribo de Judá. Ele era o rei da descendência da casa de Davi. Josafá, também chamado de Josafate, reinou 25 anos. Isso mesmo. Seu pai e sua mãe se chamavam pai Asa, mãe Azubá. Vamos saber o que aconteceu com Josafá, também chamado de Josafate. O rei Josafá, também chamado de Josafate, fez o que o Senhor Deus aprovava. Andou nos caminhos de seu pai Asa. Asa também fez o que Deus aprovava. Durante o reinado de Josafá, também chamado de Josafate, quebrou toda a idolatria que estava no meio do povo. Ele conquistou Edom e lá fez reformas militares, religiosas e políticas. Também fez parcerias e alianças com o rei Acabe e Acasias, mandando que Acasias mandasse barcos e construísse barcos para que enviasse ouro para si mesmo. Porém, o profeta Ageu foi enviado pelo Senhor Deus para falar estas palavras ao rei Josafá, também chamado de Josafate. Você, Josafá, também chamado de Josafate, da descendência da casa de Davi, rei da tribo de Judá, você se alistou aos que aborrecem o Senhor. Agora, todas as suas alianças e projetos, planos, serão destruídos. Depois disso, os barcos que Josafá, também chamado de Josafate, pediu para Acasias construir e enviar ouro para Tarsis, eles foram destruídos, todos. Deus impediu que chegasse até Josafá, também chamado de Josafate. E ali ele descansou em paz, depois com seu pai, sua mãe e todos os seus antepassados. Depois, seu filho, Jorão, também chamado de Jeorão, foi o seu sucessor. Ele descansou em paz e assim seu filho deu início ao seu reinado. Isso nos mostra que devemos a cada dia mais estar presentes a Deus com o nosso coração. Simplesmente Josafá, também chamado de Josafate, ele queria estar bem perante os olhos do povo, quebrando a idolatria e tudo mais. Mas uma coisa que Jesus ele disse:
O que contamina não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca cai no ventre e sai para fora. Mas o que contamina é o que sai para fora da boca, porque o que sai para fora da boca é prejudicial a todos os que estão ao seu lado. Josafá, o erro dele foi querer simplesmente ouro para si mesmo. A ganância não levou ele a nada. Simplesmente, por um tempo ele fez o que o Senhor aprovava, mas por outro, não. Através dessa mensagem, através de mais um capítulo da série Guerreiros de Deus Avante, eu tenho que trazer para vocês, eu sinto na obrigação de trazer para vocês jovens, nesse momento, não importa o lugar que você esteja, você pode estar no ônibus, você pode estar na sua casa, você pode estar talvez no shopping, qualquer lugar, na rua, talvez, mas vocês talvez estejam visualizando esse vídeo. Eu tenho uma mensagem para vocês, e essa mensagem é a mensagem importante, é a principal. Nunca comecem 100%, mas sempre comecem do zero. Porque quem sempre quer começar de cima vai cair. Mas Jesus, ele chamou as pessoas. Mas ele não disse, eu vou te chamar para ir pregar a palavra de Deus. Eu vou te chamar para ir atrás de almas, ser pescador de almas. Mas Jesus jamais ele vai dizer, vai ser fácil. Você não vai tomar tapa na cara. Jesus jamais disse isso para os discípulos. Se você está na presença de Deus, é porque você tem que estar preparado para levar os tapas na cara, para ser agredido, criticado, esbofeteado e muitas vezes caluniado. Você tem que estar preparado, porque essa é a vida de um guerreiro que está no exército de Deus. Você se alistou no exército de Deus para isso, para você começar apanhando, para você começar ouvindo o que as pessoas têm a te dizer. Jesus, ele não agradou quase a ninguém. Essa é a verdade. Então, se o próprio mestre não agradou a quase ninguém, nós também não iremos agradar as pessoas. Josafá, ele simplesmente achou que poderia agradar a Deus, tirando a idolatria e depois tendo ouro para si mesmo. Eu lembro de uma coisa que Jesus disse. Jesus ele disse, tira a trave do teu olho, para depois tirar a que está do teu próximo. Simplesmente, Josafá, também chamado de Josafate, ele queria tirar das pessoas o erro, mas ele não queria tirar o erro que estava dentro dele. Ele tirou a idolatria do povo, mas ele não tirou de si mesmo a cobiça, a luxúria, a ambição. Ele não conseguiu tirar. E esse é o nosso erro. Querer tirar o do nosso irmão e não querer tirar o nosso. Nós temos que muitas das vezes aceitar que nós temos sentimentos bons, temos sentimentos ruins às vezes. Talvez nós nos frustramos. Nós temos que entender que somos ser humano. Nós temos vários tipos de sentimentos. Sentimos dor, somos capazes de chorar, somos indefesos às vezes. Temos que assumir isso, porque ninguém nasceu para ser super-herói. Ninguém nasceu para ter o punho de ferro, porque se fosse assim, Deus não teria chamado ninguém, porque todo mundo seria resistente. Imagine se o mundo seria um mundo de perfeição. Imagine se todas as pessoas fossem perfeitas. Não teria graça nesse mundo, porque a graça de Deus, o perdão de Deus existe para quem... O perdão de Deus, por exemplo, ele existe para quem vive no pecado. Então, se todas as pessoas fossem perfeitas, o perdão de Deus não existiria, porque não tem nenhuma pessoa em pecado. Simplesmente é assim que funciona. Se não existisse os ricos e os pobres,
Se existisse só os ricos, não teria os pobres para servir os ricos. E os ricos teriam que se servir a si mesmo, não é mesmo? Então, a gente é pecador e a gente depende da graça para respirar, depende da graça para viver. Exatamente. Se não fosse nós, se não fosse o nosso pecado, talvez Jesus não teria ido lá na cruz, não é mesmo? Por quê? Porque talvez não teria ninguém para ele ir lá e dizer, realmente ninguém precisa. Mas eu e você precisamos, porque pecamos nesse mundo. Deus deu tudo do bom e do melhor para o homem e para a mulher, mas o homem só menosprezou. Foi o que Josafá também fez. Para encerrar, jovem, não seja ingrato com Deus. Você pode pensar em um momento que você pode enganar o seu pai, enganar a sua mãe, enganar os seus avós, os seus tios, mas enganar a Deus ninguém pode enganar. Se nem mesmo Jonas escapou de um peixe grande 3 dias e 3 noites, não será eu, nem você, jamais que poderá escapar de Deus. Então, faça tudo de coração. Não pense que você fantasiar as coisas vai fazer as coisas ficar bonitinhas, enfeitadas. Deus, Ele vê além do homem. Deus, Ele vê o coração. O coração fica dentro. Você não vê o coração, você vê o seu peito. Deus não. Deus, Ele olha o peito e vai além do peito. Deus vai lá no coração, onde bate. Deus vai lá no fundo, profundamente. Jovem, jamais, jamais deixe de agradecer a Deus por o que você tem. Nunca faça algo em troca, mas procure fazer algo a alguém, ao teu próximo, ao teu irmão, no objetivo de ser recompensado não por ele, não por elas, não por eles, não por o homem, não pela mulher, mas sim por Deus. Mais um capítulo da série Guerreiros de Deus Avante. Eu fico por aqui. Até a próxima. Guerreiros de Deus Avante.